Capitania-Geral dos Açores é criada em 2 de agosto de 1766. É acompanhada por umas instruções secretíssimas que deveriam ser abertas apenas pelo próprio Capitão-General para dar corpo àquilo que o rei, por proposta do Marquês de Pombal, queria ver estruturado nas Ilhas dos Açores. O Capitão-General é dotado de um enorme poder, pelo menos no papel. E embora o decreto diga delicadamente que depois do que foi feito para o Brasil e para outros domínios da coroa, o rei entende que para serviço das pacíficas gentes dos Açores é importante que se faça o mesmo porque deu bons resultados. O facto é que um capitão-general que chega aqui, regedor das justiças, regedor dos dinheiros, regedor dos exércitos, com poder direto, de comando praticamente, pode-se dizer assim, sobre os juízes de fora, que passaram a ser aqueles que efetivamente eram os presidentes das câmaras municipais, de repente todos os diversos poderes das ilhas são assim agarrados numa mão única e postos na mão do Capitão-General. É lógico que fosse esse o modelo. Nós estamos na época do Iluminismo, estamos na época em que um todo-poderoso Marquês de Pombal era absolutamente protegido e reconhecido como de grande valor por um rei que costuma ficar na sombra, mas que pelo menos não foi tão sombra como isso, porque lhe deu o poder, lhe permitiu o poder e lhe deu honras. Digamos que Marquês de Pombal e Rei Dom José foram uma parceria importante para que uma certa forma de governação centralizadora existisse por todos os domínios de Portugal e os Açores não iam ficar de fora. A Capitania-Geral tem praticamente 3 ou 4 vetores essenciais. Um vetor que tem a ver com a reorganização da administração pública. Um outro vetor relacionado com a administração das questões militares. E, finalmente, uma outra coisa que são os impostos. Os impostos das ilhas eram cobrados de várias formas e era importante reunir toda essa cobrança de impostos de uma forma mais ou menos estabilizada e definitivamente melhor coordenada. Portanto, digamos que justiça, economia, militar e impostos, foi tudo isso colocado na mão de um homem e o primeiro capitão-general chamava-se Dom Antão da Almada. A Capitania-Geral tem uma vida atribulada que se poderá dividir genericamente em 3 fases, com 2 períodos intermédios. A primeira fase é claramente pombalina ou josefina, se quisermos. 2 grandes capitães-generais, Dom Antão da Almada, o primeiro, e Dinis Gregório de Melo Castro e Mendonça, o segundo, vão garantir até 1793 uma governação iluminada, iluminista, despótica, usando os interesses locais, garantindo que o comando era efetivo e, de facto, procurando pôr em prática as determinações da coroa. É uma Capitania-Geral que procura reorganizar a administração na sequência do que tinha sido determinado, criando juntas da Fazenda, juntas da Justiça, um comando militar centralizado e, sobretudo, tentando olhar para a agricultura, para a economia, para o comércio, para os rendimentos.
Esse período termina em 1799, mas eu falei em 1793. É que tinha acontecido a viradeira com a morte de Dom José. A morte de Dom José vai determinar o reaparecimento de interesses, a alteração de orientações e os governos de Dona Maria, uma rainha piedosa, que infelizmente enlouquecerá, cuja governação ficará durante muito tempo na mão do príncipe regente, o futuro Dom João VI. Mas essa viradeira vai fazer com que o Dinis Gregório de Melo Castro em Mendonça fique cá a criar-se como morte. E depois que entre em funcionamento um sistema que estava previsto na regulamentação, que era a criação de uma junta provisória. Tinha o bispo, tinha o corregedor, tinha 3 elementos. E esses 3 elementos, apesar da idade de um deles, apesar da pouca vontade do outro, esses 3 elementos vão garantir uma capitania mais, digamos, institucional do que ativa até 99. É nessa altura que se dá, digamos, uma refundação. O segundo período da Capitania Geral dos Açores, ou se quisermos, a segunda capitania, como alguns dizem, a coroa decide que era necessário dar vida nova e surge o Conde de Almada, filho do Dom Antão de Almada, e depois o Conde de São Lourenço, que são, digamos, os principais atores dessa segunda fase. Vão estar, sobretudo, preocupados com a economia e a agricultura. O ouro do Brasil tinha começado a escassear, os diamantes também já não eram o que eram, a economia do mundo estava, de facto, a mudar. E tudo isso vai acontecer num quadro de complicadas lutas entre França e Inglaterra que se afirmava cada vez mais como um poder no Atlântico. O certo é que, entre o Conde de São Lourenço, no início, o Conde de São Lourenço e o Conde de Almada, no início do século XIX, e em 1819, com o General Araújo, temos o segundo período da Capitania Geral, caracterizado por uma maior preocupação pela agricultura e ainda pela militar, e, sobretudo, muito preocupado com e sofrendo os efeitos do que foi as invasões e a transferência da coroa para o Brasil e a percepção de que o tempo era novo. O terceiro período da Capitania Geral dos Açores é o mais conturbado, provavelmente o mais interessante e mais rico de relações internacionais. A Ilha Terceira e os Açores ficam no centro do Atlântico. E o que vai acontecer com a Capitania Geral tem a ver diretamente com o facto de, por se situar no meio, a Ilha Terceira ficar sob a influência da luta entre 2 grupos e 2 maneiras de ver, uma no reino que se sente órfão da coroa e da corte que está no Brasil, e outra que está no Brasil e que efetivamente construiu uma capital e aquilo que será no futuro um império. A Capitania Geral vai sofrer com o liberalismo, vai sofrer com a presença da maçonaria, vai sofrer com a presença de monárquicos antigos e monárquicos novos, com aqueles que serão no futuro os setembristas. Tudo isso vai passar por aqui. Passar por aqui porque, na realidade, o Capitão-General representa a projeção do poder real e, ao mesmo tempo, é aquela entidade que, representando o poder real, exerce um poder dominador sobre as elites locais que nunca o aceitaram a 100%.
E há duas figuras que podem ser salientadas dessa época. Uma delas é o capitão-general Stockler, que é sobretudo um homem de ciência, que foi capitão-general ainda antes de 1820, mas será novamente capitão-general depois, que tenta flutuar no meio de tudo isso. E um outro, Tovar, que aparece por volta de 1825 e que rigorosamente vai tentar ser instrumento de um retorno ao poder, sobretudo das hostes mais miguelistas e de Carlota Joaquina. Os dois serão, digamos, os capitães generais do fim da Capitania Geral. Mas só que a Capitania Geral não termina aí. Ela vai terminar depois de um segundo interregno. Porque é preciso não esquecer que Dom Miguel, chegado a Lisboa e jurando a Constituição, acaba por desfazer todo o esforço de criação de um governo constitucional em Portugal, acaba por ser coroado rei absoluto novamente de Portugal, e nessa altura Angra transforma-se no único lugarzinho do mundo onde o ideal liberal existia no território português. E é aí que a Capitania Geral vai ter uma dinâmica curiosa. Por um lado, Dom Miguel nomeia Sousa Prego, que chega cá e é expulso, porque os liberais não o aceitam, e irá governar a Capitania e o que resta, digamos, as 8 ilhas, a partir de São Miguel. E um outro, Conde de Vila Flor, futuro Duque da Terceira, que será nomeado Capitão-General dos Açores pelo lado liberal. Porquê? Porque uma junta governativa, porque uma regência em nome da Dona Maria era uma regência do reino, não era uma regência dos Açores. Tudo isso vai passar-se neste Palácio dos Capitães Generais, que verá a regência, verá a junta governativa anterior, verá uma série enorme de decretos que vão, de facto, a golpes de legislação, marcar o início do liberalismo em Portugal. Verá a presença de Dom Pedro, já não rei de Portugal, já não imperador do Brasil, reduzido a Duque de Bragança, mas paladino da causa da sua filha. Verá a instalação do liberalismo definitivo e o fim em 1832. Este edifício foi tremendamente atingido no 1980 por um sismo. Este edifício, no entanto, guarda na sua função atual relacionada com o poder, relacionada com a administração autónoma, uma interessante imagem até que ponto é que é possível estabelecer conexões entre o poder que se impõe, como foi a Capitania Geral pombalina, ou o poder que se cria, como foi a autonomia regional a partir de 1976, na sequência do 25 de Abril.